Fala, meus amigos da enfermagem, que fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui no Instituto Brasileiro sobre Enfermagem, e hoje nós vamos conversar sobre o sistema imunológico. Bom, nós vamos conversar sobre o sistema imunológico tocando apenas nos pontos principais do sistema imunológico. É um conteúdo extenso, bem conhecido, muito importante, né? E que você precisa conhecer. Essa aula vai ficar disponível em PDF, caso você queira baixar para estudar. Vou deixar disponível na descrição do nosso vídeo, caso você esteja assistindo através do YouTube, e também faz parte dos nossos cursos online aqui no AVA Sou Enfermagem. Também vou deixar na descrição sobre os nossos cursos online, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, nós precisamos definir aí o que é o sistema imunológico, né? Existe no organismo humano um complexo sistema de defesa contra micro-organismos patógenos ou prejudiciais à saúde, chamado de sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico é um sistema de defesa contra micro-organismos patogênicos ou patógenos. A palavra imunidade vem do termo em latim que significa isento ou livre. Nesse sentido, refere-se aos mecanismos utilizados pelo organismo como proteção contra os agentes do ambiente estranho ao corpo, sejam eles patógenos ou não. É o sistema responsável pelo reconhecimento e pela resposta contra um antígeno potencialmente patogênico. O sistema imunológico mantém a homeostasia do organismo humano, juntamente com os sistemas nervoso e endócrino. O que é a homeostasia? Homeostasia significa equilíbrio. Então, o sistema imunológico mantém o equilíbrio do nosso organismo juntamente com o sistema nervoso e endócrino. Tá certo? Reage, ou seja, o sistema imunológico reage a partículas por meio de reações chamadas de reações imunes, as quais seriam, portanto, definidas como reações a substâncias estranhas e a pequenas substâncias químicas. É a resposta imune que determina a aquisição ou não de uma determinada doença e a duração da mesma, ou seja, é o resultado dessa resposta imune que vai determinar se o organismo venceu aquela substância ou se a substância vai trazer aí algum mal. Essa substância podendo ser um patógeno vai trazer aí uma doença, tá certo? Somente depois dessa resposta imunológica, do resultado dessa resposta imunológica, é que a gente vai ter essa informação. Bom, dado a definição do que é o sistema imunológico, então nós vamos já classificar. A imunidade do nosso organismo, ela acontece através de duas formas. Através da imunidade inata ou a imunidade adquirida. Tá certo? Deixa eu só fechar aqui, espera aí. Então vamos lá. A imunidade inata é considerada a primeira linha de defesa do nosso organismo. Todos nascem com uma proteção rápida, sem especificidade e limitada aos estímulos corporais. A imunidade inata atua em conjunto com a imunidade adaptativa e caracteriza-se pela rápida resposta à agressão, independentemente de estímulos prévios, sendo a primeira linha de defesa do organismo. Ou seja, a imunidade inata, você nasce com ela. Seus mecanismos de defesa compreendem as barreiras físicas, as barreiras químicas e as barreiras biológicas, os componentes celulares e moléculas solúveis. Já a imunidade adquirida refere-se à proteção
que um organismo desenvolve contra certos tipos de micro-organismos ou substâncias estranhas, também conhecida como nocels. A imunidade adquirida é desenvolvida durante toda a vida, podendo ser esta imunidade está dividida entre ativa ou passiva, sendo adquirida de forma natural ou artificial. Entenderam? Então vamos lá, deixa eu só voltar aqui. Nós temos dois tipos de imunidade. Temos a imunidade inata, que foi esse primeiro slide que eu falei aqui. A imunidade inata é aquela que você já nasce com uma barreira de proteção. Exemplo, a pele. A pele é uma barreira física que defende o nosso organismo contra substâncias estranhas, contra bactérias, fungos, vírus, ok? Então, são todas essas barreiras químicas, físicas, biológicas. Um outro exemplo, suco gástrico. Quando você faz a alimentação, o suco gástrico, a alimentação passa por todo esse suco gástrico e se tiver ali alguma substância estranha, ela é eliminada. Se for um patógeno, também é eliminado, ok? Então, todas as barreiras que você já nasceu com ela é imunidade inata. E imunidade adquirida é aquela que você vai adquirir durante toda a sua vida. Essa imunidade adquirida, ela é desenvolvida de forma ativa ou passiva e pode ser adquirida de forma natural ou artificial, que nós vamos ver um pouco lá na frente. Entendeu até aí? A imunidade adquirida também recebe o nome de imunidade adaptativa ou imunidade específica. Não se encontra presente desde o nascimento, ou seja, como o nome já diz, ela é adquirida ao longo do tempo, que foi o que eu já falei. O processo de aprendizagem dessa imunidade começa quando o sistema imunológico de uma pessoa encontra invasores estranhos. Toda vez que o nosso sistema imunológico encontra um invasor estranho, o sistema imunológico é ativado e dentro desse sistema imunológico que é ativado, qual dos dois? É a imunidade inata ou adquirida? Aqui já está dizendo, é a imunidade adquirida. Vou voltar. O processo de aprendizagem dessa imunidade começa quando o sistema imunológico de uma pessoa encontra invasores estranhos e reconhece substâncias não próprias, que são chamadas de antígenos. Substâncias que não são próprias do organismo é chamado de antígenos e começa a trabalhar para defender-se contra esse antígeno com a produção de anticorpos, que são os nossos soldadinhos, que vamos ver um pouco lá na frente, tá? Então, o organismo entra em contato com uma substância estranha, ele começa a produzir anticorpos. Bom, agora vamos falar sobre as nossas linhas de defesa. O organismo humano tem 3 tipos de linhas de defesa. Temos a primeira linha de defesa, a segunda linha de defesa e a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa é responsável por bloquear cerca de 85% dos patógenos. Sua ação é primordial para que os patógenos não atinjam a corrente sanguínea. Nesta linha de defesa estão inclusas as moléculas de secreção, os componentes celulares, as barreiras anatômicas, como por exemplo a pele, as mucosas, unhas, secreção, aí vem lágrima, saliva, o suco gástrico, que a gente já tinha conversado anteriormente. Então, essa primeira linha de defesa faz parte do sistema imunológico inata, ou seja, é aquele que você já nasce, ok? A segunda linha de defesa vai entrar em ação caso a primeira linha de defesa não tenha sido suficiente para conter a entrada do patógeno. Aí entra em ação a segunda linha de defesa. Essa segunda linha de defesa consiste em combater os micro-organismos que entram nas células, incidindo em mecanismos de defesa celulares e bioquímicos que já existiam antes do estabelecimento de uma infecção. Trata-se de um mecanismo inato que não mudarão durante toda a vida.
Esta linha de defesa elimina cerca de 12% dos patógenos. E a terceira linha de defesa é chamada de sistema imune adaptativo ou adquirido. Como o próprio nome já diz, é decorrente do contato com uma substância estranha. Essa linha de defesa é estimulada e desenvolvida somente após a exposição de um patógeno. O primeiro contato com uma substância estranha ocasiona uma série de eventos que induzem uma resposta específica para aquela determinada substância também específica. É uma imunidade mais especializada. Ok? Agora, nós vamos falar sobre os tipos de imunização. Nós já falamos que existe 2 tipos de sistema imunológico. Tem aquele sistema imunológico inata, que você já nasceu, ou inato. Temos também o adquirido. Ok? Aí a gente falou que existe 3 tipos de linha de defesa. A primeira, a segunda e a terceira linha de defesa. Agora nós vamos falar sobre os tipos de imunização. Existe a imunização que é ativa, passiva e adotiva. A imunização ativa, ela refere-se à imunização de um indivíduo por meio da administração de um antígeno. E aí, isso pode acontecer de 2 formas. De uma forma natural e artificial. A natural é adquirida através de uma doença clínica ou subclínica, ou seja, quando o organismo entra em contato pela primeira vez com um patógeno de uma doença que ele não tinha tido contato antes, certo? E a imunização ativa de forma artificial, ela é adquirida por meio de vacinas. Então, as vacinas fazem parte da imunização ativa artificial, certo? A imunização ativa a imunidade adquirida pode ser dividida em 2 grupos que interagem entre si, com o intuito de eliminar o antígeno. Um desses grupos é mediado essencialmente pelo linfócito B, de bola, e os anticorpos circulantes, chamado de imunidade humoral. O outro grupo é mediado pelas células do linfócito T, de tatu, que atacam o antígeno através da liberação de citocinas. Este grupo é chamado de imunidade celular. Certo? E agora a imunidade passiva. A imunidade passiva refere-se à imunização por meio de transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunizado. Isso pode acontecer de forma também natural e artificial. De forma natural, acontece quando há passagem de IgG por meio da placenta, ou seja, o bebê, o feto está ali, a mãe transmite para o feto a imunidade para o feto de todas as doenças que ela já tem imunidade, através do IgG, que atravessa a placenta. Esse tipo de imunização, como aqui está bem explicado, é chamado de imunização passiva natural. Mas também existe a imunização passiva artificial, que acontece com a passagem de anticorpos prontos. Exemplo, o soro antitetânico. Existe também o soro antirrábico, o soro antiofídico. Eles já têm um antídoto, já têm os anticorpos prontos para ser administrado em um determinado paciente. Temos também a transferência adotiva. Refere-se à transferência de imunidade por meio de transferência de células do sistema imune. Exemplo, uma transfusão sanguínea. Quando ocorre uma transfusão sanguínea, também está ocorrendo a transferência aí de anticorpos, de células de defesa. Bom, agora nós vamos falar sobre a imunidade humoral e celular. A imunidade humoral faz parte da imunização ativa e natural do organismo. Ela é mediada
por anticorpos produzidos pelo linfócito B, de bola, e é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. A proteção da imunidade moral é intercedida por um conjunto muito importante de glicoproteínas, chamado de anticorpos. Essas substâncias conseguem se ligar de forma peculiar aos antígenos, na tentativa de inativá-los diretamente ou por intermédio de outros componentes do sistema imune. Os anticorpos possuem maior variabilidade de reconhecimento antigênico, conseguem fazer maior distinção de antígenos e conferem maior força de ligação com a molécula de um antígeno. As proteínas com atividade de anticorpo recebem o nome de imunoglobulina, que é o IG. IG é a sigla de imunoglobulina, ok? Estas proteínas são cadeias de polipeptídeos com resíduos e carboidratos, que são as glicoproteínas. Existem 5 classes de imunoglobulinas com função de anticorpo, que são o IgA, o IgD, o IgE, o IgG e o IgM. Então, o organismo humano possui 5 classes de anticorpos, ou seja, de imunoglobulinas, que trabalham aí na defesa do nosso organismo. Não podem esquecer: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Os dois últimos, que é o IgG e o IgM, com certeza vocês já ouviram falar muito, né? Isso foi bem falado aí no período da pandemia, sobre a questão aí do vírus, da Covid, tudo mais, né? Os diferentes tipos se diferenciam pelas suas propriedades bioquímicas, localizações funcionais e habilidades para lidar com os diferentes antigênicos ou antígenos. As principais ações dos anticorpos são neutralizar as toxinas, fazer a opsonização ou encapsulamento dos antígenos ou recobrimento desses antígenos, fazer a destruição celular ou auxiliar aí na fagocitose pelo sistema complementar. E agora nós vamos descrever um pouco sobre as imunoglobulinas que nós citamos aí nos 2 últimos slides, que são as 5 principais. Aqui nós já temos, que são bem conhecidas, a IgG, embaixo aqui, ó, IgG, e em cima a IgM. IgM funciona como um receptor de antígeno e é encontrada no meio intravascular, ou seja, dentro do vaso sanguíneo, quando o corpo apresenta altos níveis de IgM, indica uma infecção recente. Isso você não tem que esquecer. O organismo humano apresentou alto índice de anticorpo IgM para uma determinada doença que foi detectada através de um exame, então significa que essa pessoa está na fase aguda da doença, ou seja, é uma doença recente, de agora, tá? O IgG tem a função de neutralizar as toxinas lançadas pelos agentes invasores, por isso é muito importante durante o processo inflamatório. É encontrado na corrente sanguínea e nos tecidos do organismo. E é a única classe que passa da mãe para o feto através da placenta, que foi o que nós já conversamos. O IgG, se a mãe tem anticorpos IgG vamos dizer aqui, de 10.000 doenças, pois esses anticorpos IgG vai passar para o bebê, né? Então aí a gente já sabe que o nosso sistema imunológico ele é um sistema muito complexo. Quem pegou Covid e passou pela Covid
vai passar para o bebê essa informação de imunização. Agora aqui vamos falar sobre o IgA, o IgE e o IgD. O IgA está presente nas secreções corporais, como por exemplo a saliva, o suor, a lágrima, etc. Possui a função de proteger o organismo através das mucosas, ou seja, evita que o patógeno penetre no epitélio. O IgA atua em processos alérgicos, mas também pode defender contra a ação de parasitas. Ele é encontrado em pequenas quantidades na corrente sanguínea e na mucosa do sistema digestório. Então, se alguém perguntar onde está localizado aí onde tem a concentração de IgE, aí você já tem em pequenas quantidades na corrente sanguínea e na mucosa do sistema digestório. Agora vamos falar sobre o IgD. O IgD está presente na superfície de células B imatura e auxiliam essas células a amadurecerem. Também está presente no sangue, porém, a sua função na corrente sanguínea ainda não está bem definida, tá? A imunidade celular, a gente falou até aqui sobre a imunidade humoral, não podem esquecer. A imunidade humoral, o que tem de informação importante aqui é só sobre as nossas imunoglobulinas, a formação aí dos anticorpos, né? Agora nós vamos falar sobre a imunidade celular. Também faz parte da imunização ativa e natural do organismo. Ela é mediada pelos linfócitos T, que promovem a destruição dos micro-organismos presentes em fagocitos ou a destruição de células afetadas para eliminar os reservatórios da infecção. Ou seja, são células assassinas, né? Eles falam bastante isso. Linfócitos T, imunidade celular, são células assassinas. São células que chegam ali para destruir, para fazer a fagocitose, tá? Bom, e o que é o IgG e o IgM? Porque a gente quer destacar um pouco aqui na nossa aula em cima dos anticorpos IgG e IgM, porque são os mais comuns, né? É o que a gente vai verificar nos vários exames quando são solicitados, sempre vai ter lá a sorologia com IgG, IgM. Então, eu acredito que se a gente focar um pouco aqui no IgG e no IgM e trazer essa informação para você, isso vai ser muito bom, muito importante, tá certo? O IgM, ou a imunoglobulina M, é o principal anticorpo liberado quando um organismo infeccioso ou uma toxina ataca o nosso organismo. Ela funciona como ativador do sistema imune. A presença dessa imunoglobulina no corpo é relativamente curta, por isso sua análise é valiosa para o diagnóstico de fases agudas de doenças. Ou seja, é a primeira imunoglobulina, é o primeiro anticorpo que é produzido quando tem contato com uma substância ou um agente causador de alguma doença, né? E a duração é curta, como o nome já está dizendo aqui. Já o IgG, ou a imunoglobulina G, é o anticorpo produzido na fase mais tardia da infecção. Por permanecer circulando no sangue e ser muito específico, é considerado um anticorpo de memória, pois protege nossos organismos de invasores futuros, sendo também a principal imunoglobulina induzida pela vacinação. A vacinação, se cair em prova de concurso, em seletivo, essa perguntinha. A vacinação vai promover no organismo uma defesa contra micro-organismos, ok? Ok. Se perguntar qual tipo de imunoglobulina as vacinas
vai proporcionar a desenvolver? É o IgA? É o IgM? É o IgD? É o IgG? Aqui está a resposta. É o IgG. A imunoglobulina G, ela é desenvolvida, né, aí através de vacinas, ou induzida através de vacinas, porque não é só vacinas, tá? Que trazem aí a produção desse tipo de anticorpos. Além da fase de produção de cada uma dessas imunoglobulinas, a diferença entre elas está na estrutura bioquímica e molecular e o local de circulação. Enquanto o anticorpo IgM fica na região intravascular, o anticorpo IgG encontra-se em abundância no plasma sanguíneo, aí estando presente também nos tecidos, ok? Para que serve o exame de sorologia IgG-IgM? O exame de sorologia auxilia no diagnóstico de doenças por meio de detecção de anticorpos IgG e IgM em amostras de soro, plasma ou sangue total. O objetivo é uma resposta imunológica, ou seja, o resultado pode indicar se uma pessoa já teve contato com o antígeno ou está em um estágio específico da infecção. Os exames disponíveis são os testes rápidos, feitos em farmácias, postos de saúde ou clínicas, os testes laboratoriais convencionais e os exames laboratoriais remotos do ILAB saem com resultados em 25 minutos, que é muito conhecido, esses testes rápidos em farmácia da ILAB. A análise qualitativa ou quantitativa das imunoglobulinas IgG e IgM pode ser feita por diferentes metodologias, como a imunocromatografia ELISA ou quimioluminescência. Os exames de sorologia reagente significa positivo ou presente, enquanto que não reagente significa negativo ou então ausente, né? Aí você vai ter lá no resultado. Pode estar escrito assim, positivo ou negativo, mas quando é para fator de identificar o anticorpo IgG-IgM, normalmente nos testes rápidos vem com a definição reagente, que significa positivo, e não reagente, que significa negativo. É importante ressaltar que um resultado de sorologia IgG-IgM não exclui a necessidade de diagnóstico médico e análise do quadro clínico do paciente. Entenda a seguir como interpretar cada resultado possível de um exame IgG e de IgM. Vamos ver aqui. IgM reagente e IgG não reagente. Ou seja, um exame deu IgM reagente e IgG não reagente. O IgM reagente e IgG não reagente indicam presença de anticorpos IgM e ausência de anticorpos IgG. Representa a fase de infecção, a fase ativa de infecção, ou seja, você provavelmente está com a doença no seu corpo e iniciou uma resposta imunológica para combatê-la. Você conseguiu ver que nas nossas aulas anteriores, aqui nos slides anteriores, a gente falou que o IgG ele é uma célula, ele é um anticorpo de memória. Nesse caso aqui, está dizendo que o IgM deu reagente, ou seja, a pessoa tem um IgM e o IgG a pessoa não tem. Então, se a pessoa tem um IgM, é porque ela está numa fase aguda da doença e que ela não tem anticorpos de memória, que é o IgG daquela doença. Já se o IgM e o IgG derem reagentes, indica uma infecção recente, né? Aqui, no nosso slide anterior, fala que é uma infecção recente, mas a diferença é que aqui
a pessoa não tem IgG, não tem anticorpos. Mas aqui, ela vai dizer que tem, olha só. O IgG, reagente, demonstra que o seu organismo está entrando na fase tardia da doença e possivelmente desenvolvendo imunidade contra o antígeno. Ou seja, você está doente, mas essa sua doença não está nos primeiros dias. Provavelmente ela já está com alguns dias já instalada, porque o organismo já conseguiu produzir anticorpos IgG. Como o IgG continua reagente, é essencial seguir as orientações do seu médico e manter o distanciamento de outras pessoas. Aí, no caso, se for Covid, né? Ou alguma outra doença infecciosa aí pelo ar. Se o IgM for não reagente e o IgG reagente, um resultado IgM não reagente e IgG reagente indica que você já foi exposto ao antígeno, seja por uma infecção passada ou por meio da vacinação. Lembra do que a gente falou? Qual é o tipo anticorpo, qual é o tipo de imunoglobulina que é produzido através da vacina? É a IgG, certo? Contudo, o exame não é garantia de imunidade. Segundo a Sociedade Brasileira de Imunizações, os testes sorológicos não permitem uma conclusão isenta de erros sobre a resposta à vacina. Agora, vamos ver essa outra situação. O IgM e o IgG deram não reagente. Um resultado de IgM e IgG não reagente sugere que você não entrou em contato com o antígeno responsável pela doença. No entanto, também pode sugerir que você está com a doença, mas os anticorpos ainda não foram produzidos, não tiveram tempo suficiente para produzir uma quantidade para serem detectados aí pelo teste. Se por acaso você estiver sentindo algum sintoma de uma doença e for fazer um teste rápido e der tudo negativo, não significa que você não está doente. Possa ser que você esteja ainda nos primeiros momentos da manifestação daquela doença e que ainda não teve a produção suficiente de anticorpos para ser detectado aí pelo teste. É o que está falando aqui, tá? Isso pode acontecer quando o indivíduo não aguarda o período recomendado para a realização do exame de sorologia. Olha só, eu trouxe aqui uma pequena lista de doenças que podem ser feito teste rápido para IgG e IgM. A dengue, a zika, a hepatite B, a hepatite C, toxoplasmose, a rubéola. Aqui tem outras doenças porque temos também o HIV, temos a doença da Covid também, certo? Bom, pessoal, para finalizar, eu já estou aqui no meu slide final. Eu quero gastar aqui um tempinho com vocês com esse mapa mental, para que eu possa realmente ter certeza de que eu levei para você um conhecimento para que você possa entender aí o basicão, vamos dizer assim, os pontos principais sobre o sistema imunológico. Então, vamos lá. No nosso primeiro ali que está marcado sistema imunológico, é o nosso assunto principal. Depois ele se divide em sistema inata e adquirida. E aí nós falamos que a inata são aquelas barreiras químicas, físicas, biológicas que você já nasce, né? Para defender o seu organismo contra substâncias ou micro-organismos patogênicos. E a adquirida, como o nome próprio já diz, é aquilo que você vai adquirir ao longo do tempo. Essa imunidade adquirida também é chamada de imunidade específica, porque vai produzir uma resposta específica para um patógeno ou uma substância também específica, ou então especializada, ou então adaptativa, certo? Todos esses nomes significam tudo a mesma coisa, imunização de forma adquirida. A imunização de forma adquirida
pode ser dividida em 3 formas, como eu coloquei aqui, ó. Ativa, que está aqui em verde, passiva, que está aqui em azul, e em amarelinho, adotiva. A ativa, que está aqui em verde, ela pode ser natural ou artificial. A passiva também pode ser natural e artificial. E a adotiva pode ser aí somente o sangue, né? Porque não tem outra forma, somente através de transfusão sanguínea. Já a ativa natural, ela pode vir através de um sistema chamado de imunidade humoral, que é estimulado aí pelos linfócitos B, ou natural celular, que aí é estimulado, né, desenvolvido através de células do linfócito T, que são as células assassinas, né, que vão ali fazer a fagocitose. O meu objetivo de trazer esse mapa mental é que vocês possam ler cada ponto desse e identificar. Por exemplo, se eu perguntar, onde está a imunidade que o feto recebe da mãe? Está na imunidade inata ou adquirida? Ativa, passiva ou adaptativa? Natural ou artificial? Você consegue identificar? Então, já fica para um exercício de casa, vocês voltarem no vídeo, porque eu falei a respeito disso. E a vacina? As vacinas, de forma geral, elas estão aonde? Na imunidade ativa, passiva, adotiva, adquirida, inata, celular, humoral, entendeu? Então, vocês precisam identificar isso. E se eu adquirir uma doença, vou dar um exemplo aqui, Covid, né? Covid, eu fiquei com Covid, mas aí já me recuperei, estou bem. Mas aí já tenho alguns anticorpos que foram produzidos, né? Contra a Covid. E aí, ela vai estar aonde? Então, o meu objetivo principal é trazer esse tipo de informação para você. Outra coisa, vimos que tem 5 tipos de imunoglobulinas. O IgA, o IgE, o IgD, o IgG e o IgM. Você consegue identificar o que significa cada uma delas? Você consegue identificar pelo menos as 2 principais que nós mais utilizamos aí nos exames, que é a IgG e a IgM. Sabe de fato o que é a IgG? O que é a IgM? Então, você volta um pouco na aula, se você não tiver entendido, assiste 1, 2, vocês podem pesquisar também na internet, tá certo? Bom, olha, sinceramente, eu espero ter trago para vocês aí um conhecimento para agregar no conhecimento de vocês. Essas são as 2 referências que eu utilizei. Essa aula fez parte aqui do Instituto Brasileiro de Enfermagem. Eu agradeço muito aí a presença de vocês para quem assistiu até o final. Deixe aí um comentário para que eu saiba que realmente você assistiu e estimular aí a nossa produção de mais videoaulas, tá? Outra coisa, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar que a gente responde. E também dê sugestão aí, bora falar, pessoal, de que aula você quer assistir, ouvir. Eu tenho o maior prazer aqui de fazer, tá certo? Até mais então e tchau, tchau.